O mundo é regido por vários grupinhos e panelinhas. Seja na escola, quando na sala de aula é formado pequenos grupinhos de garotas e de garotos. Seja no trabalho, quando o ambiente profissional é separado pelos grupinhos dos puxa-sacos e dos incompetentes. Ou até mesmo em redes sociais, com grupinhos ainda mais específicos, como os adoradores de Xbox, os fanboys de Beelzebub, ou até mesmo os farmadores de Aura mais Ego. Você já deve ter se deparado com uma situação parecida. Um grupo de pessoas rindo de uma pessoa por algum motivo específico. E tá todo mundo rindo. Ninguém para e pensa, cara, que sem sentido rir da aparência de alguém só porque o cara é baixinho, gordinho e careca. Isso não é um grande motivo pra chacota. Mesmo assim, tá todo mundo rindo, e bem provavelmente, você também. Pensamento coletivo pode ser visto por várias áreas diferentes, e ter várias explicações diferentes também. Deixa, antes de tudo, eu te explicar o que são heurísticas. Atalhos mentais que auxiliam a mente em decisões rápidas. Sua mente tem várias características que você não tem tanta consciência. Esses comportamentos, ou essas características, são uma herança dos nossos antepassados. Segundo Darwin, o comportamento mais vantajoso no ambiente em que o animal está presente é o comportamento que tende a se manter. O peixe, para viver em grandes profundezas do mar, ele tem características que os fazem viver em alta pressão e extrema escuridão. Isso é a seleção natural na sua essência. Prevalece aqueles que mais se adequam ao ambiente. Isso vale para alguns outros comportamentos também. O espirro, por exemplo, ele tem uma função. Ele tem uma função de defesa, de defender o corpo de inalar alguma coisa que possa ser nocivo, como poeira, cinzas e etc. Pensa que as pessoas que não tinham esse comportamento de espirrar morreram. Inalaram alguma coisa e morreu. Então, nasceu um ser humano que espirrava. E esse ser humano prevaleceu. Enquanto os outros que não tinham espirro morreram. São características que são vantajosas ao ambiente. Voltando para as heurísticas. Diferente do espirro, que é um reflexo, as heurísticas são caminhos que tomamos de forma inconsciente ou de forma pouco consciente na tomada de decisão. As heurísticas são atalhos mentais. Então, onde entra o pensamento coletivo aqui? Veja, como disse, o ser humano da forma que é hoje só existe graças a características adaptativas que prevaleceram no ambiente. E a sociabilidade é uma dessas características. O ser humano é um animal frágil, flácido e até pequeno em comparação a diversos outros animais. 100 seres humanos contra um gorila, os 100 seres humanos iriam passar um sufoco danado contra apenas um animal. Não temos em nós características que demonstram força, muito menos resistência, mas temos uma coisinha que nos ajuda a sobreviver. A cooperação com outros seres humanos, a capacidade de se comunicar com eficiência e de socializar, de andar em grupo, de pensar em grupo. Pense que o ser humano que nasceu e decidiu seguir a vida de forma solitária, sozinho nesse mundo repleto de bichos misteriosos, é de acreditar que ele não tenha deixado nenhum legado. Viver em grupos é uma das características que prevaleceu no ser humano por ser extremamente vantajoso contra os grandes perigos da natureza. Portanto, pensar em grupo também é uma das características que prevaleceu no ser humano. Por fim, o pensamento coletivo surge de várias heurísticas, de vários atalhos e mecanismos mentais, que resulta em você pensar menos quando está em grupos de amigos ou em grupos de pessoas na qual você se sente que se encaixa. Você não pensa muito quando concorda com um grupo, você não pensa muito quando vibra com um grupo, você não pensa muito quando se comporta igual os integrantes de um grupo. Um exemplo um pouco mais pesado e infelizmente atual. Recentemente aconteceu uma tragédia envolvendo uma jovem e rope jump, o esporte de salto de corda. Quando jogaram a jovem para se entreter com o esporte, cometeram um erro grotesco de não equipar a corda na jovem. E aconteceu o que você imagina. A parte mais trágica da ocorrida é que tinha um grupo de pessoas lá. Tinha uma galera naquele lugar onde ocorreu o trágico evento. Efeito do espectador. Quanto maior o número de testemunhas, menor tende a ser a probabilidade de alguém agir imediatamente. Pela quantidade, algumas pessoas devem ter notado que a corda não estava equipada à jovem. E, se notaram, ninguém agiu. Ninguém se moveu. Ninguém soltou um grito. A moça tá sem corda, a moça tá sem corda. Ninguém falou nada. Todos se mantiveram no mesmo lugar. Mesmo que, provavelmente, alguns sabendo que algo não estava certo. Isso é realmente muito trágico. Parece um caso isolado, mas o efeito do espectador ocorre com muita frequência, infelizmente.
Existem muitos casos relatados de brigas públicas de casais onde o homem ameaça dominar a mulher com força bruta. E mesmo em um ambiente público e cheio de gente, é poucas pessoas que estão dispostas a se mover e ajudar a mulher a não sofrer nenhum tipo de dano ou sofrer alguma humilhação pública. Existe um momento em que o grupo se move em prol de um objetivo. Quando alguém dá uma iniciativa, quando alguém dá início a uma ação. É quando alguém toma as rédeas e age em prol de algo que o grupo se move igualmente. Ou seja, o grupo precisa de alguém que lidere o movimento para que eles possam se mover. Caso contrário, eles não se movem. E é incrível porque quanto mais gente tem, menor é a chance de alguém fazer algo, maior é a chance de ninguém fazer absolutamente nada para ajudar uma causa. Quanto maior o número de testemunhas, menor tem de ser a probabilidade de alguém agir, mais provável de não haver um líder que seja a força motriz de um movimento. O ser humano, enquanto em grupo, age como se fosse um enorme cérebro uno, que tende a pensar praticamente igual e compartilhar esses pensamentos, apesar das singularidades. Quando alguém está em grupo, é propenso a pensar em grupo, é propenso a se igualar ao grupo em forma de pensamento e passar a pensar de forma quase igual ao grupo. Então, quando estamos em grupo, nossa tendência é usar o comportamento das outras pessoas como referência para decidir como agir. Se há uma incerteza, ele se mantém nessa incerteza até que alguém venha e contraponha com uma certeza. Você pode se tornar refém não só dos comportamentos, não só das emoções, mas também das ideias. As certezas que você tem do mundo podem se ajustar com as certezas que um determinado grupo tem do mundo. Você pode mudar sua forma de pensar para pensar como um grupo. Existe algo mais comum a nós do que um trabalhador que paga contas? Mais de 90% dos brasileiros são trabalhadores pagadores de impostos. Você que está vendo esse vídeo, é muito provável que seja um trabalhador. Esse é um dos motivos de tanta gente ter se comovido com os desabafos do Lincoln na Voz. Lembra dele, o cara que fez um vídeo de desabafo um tempo atrás? Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Faz sentido muita gente acreditar nele, porque é algo extremamente comum a nós. Algo comum a nós é algo parecido com nós, algo que se comunica com nós. Pouco tempo depois do vídeo do desabafo, foi descoberto que o vídeo é um vídeo falso, uma cópia escancarada de outro vídeo, que por sinal também parece falso. Fazemos parte de um grupo onde compartilhamos sofrimentos parecidos, conquistas parecidas, pensamentos parecidos. O vídeo do rapaz desabafando se comunica com esse grupo. Uma pessoa que sabe se comunicar com um determinado grupo a ponto de ter a capacidade de contar as histórias que atinge e emocionam esse grupo é alguém que detém muito poder de influência. Uma pessoa que consegue mobilizar milhões de pessoas através de uma mesma narrativa. Essa pessoa passa a exercer um enorme poder sobre o grupo que deseja se comunicar. É exatamente esse tipo de estratégia que grandes líderes políticos, grandes líderes religiosos e grandes líderes de movimentos aplicaram para dominar e liderar ao longo da história. Se comunicar com o grupo, ter essa habilidade de se comunicar com o grupo, torna alguém poderoso para transmitir uma ideia, um ideal, criar um partido, criar uma religião ou até mesmo criar uma seita. Existe solução? Sim, existe. E os líderes de grandes seitas entenderam como funciona essa solução. Jim Jones, o mais fatídico líder religioso que ocasionou na morte de mais de 900 pessoas. Antes da tragédia, ele isolou seus fiéis em uma ilha, onde não podiam ter contato com outras pessoas. Jim Jones queria garantir o máximo de poder sobre seus seguidores e queria garantir também que nenhum deles saíssem da seita. Ele queria garantir que nenhum vírus infectasse algum dos seus fiéis, que ninguém plantasse na cabeça das suas pequenas ovelhas imaculadas a semente da dúvida. Um fiel infectado infecta outros, e a dúvida vai se espalhando por todas as pequenas ovelhas, até que o ser grandioso e divino, iluminado e abençoado com suas ideias sagradas, passasse a ser visto não mais como alguém tão grandioso, não mais como alguém tão imaculado, mas como um homem sujo e pecador, ser comum, alguém tão comum como qualquer outro. Quem pensa duvida, e quem duvida traz para a razão aquilo que antes não era pensado. Quem traz para a razão vê o que antes era ilógico, e aquilo que antes era tão lindo, tão real, tão brilhoso, agora é comum, agora é sórdido quanto qualquer outra pessoa. Aí está, senhoras e senhores, a solução. Duvidar.
Mas para duvidar é preciso se afastar, se isolar daquela luz que te cega, se aproximar de familiares e amigos, dar ouvido às coisas que eles dizem a respeito desse assunto e indagar a respeito. A luz ofuscante de um líder religioso te cega. Agora, e o outro problema? O que a gente falou antes de falar do líder religioso lá no início? A solução é quebrar o fluxo inconsciente que tende a nascer em um grupo e se questionar a respeito, sabendo que em grupo você é mais propenso a agir de acordo com o fluxo. Tendo ciência disso agora, você pode se despertar dessa hipnose grupal e agir por conta própria. Ser o líder de um movimento que pode salvar alguém. Ser um líder de uma ideia diferente que ninguém estava enxergando. Se possível, se afastar por alguns minutos também. Se isolar em um canto e pensar a respeito. Racionalizar, indagar, duvidar. No final, é isso que vai te trazer clareza para tomar uma atitude e pensar por conta própria. Duvidar daquilo que parece ser certo, trazer para o racional. No vídeo anterior, A Razão Não É Mais Forte, eu falei sobre a razão não ser a soberana em determinadas situações, como em situações de urgência, por exemplo. Porque a razão é lenta, o pensamento racional é lento. Agora eu jogo a bola para a razão. Ela aqui é a solução para não sofrer algum tipo de engano e permitir pensar por conta própria. Espero que tenham gostado do vídeo. Enquanto esse meu brilho não se apaga, se um dia eu tiver medo de voar, eu juro que abdico dessas asas.